Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, os canalhas que o eleitor brasileiro colocou no Congresso Nacional, que é hoje ali o pior Congresso de todos os tempos, esses canalhas ontem eles aprovaram uma lei que dá direito ao grande empresário do agro a acabar com a natureza, a desmatar a natureza, arrebentar. Quem vai decidir aonde deve desmatar ou não são eles. Logo agora que o desmatamento, principalmente na Amazônia, está diminuiu pra caramba, está tudo funcionando, o meio ambiente está agradecendo, mas nós vemos agora uns canalhas votarem uma lei que dá direito ao cara decidir onde ele vai desmontar. Tem cabimento isso, pessoal? O mundo todo falando de proteger o meio ambiente, e uns canalhas brasileiros, uns desgraçados, tem uns que estão ali semi-analfabetos, não entendem de porra nenhuma, e os caras voltando para isso, porque eles são empregados do grande empresário, eles são empregados principalmente do grande empresário do agro, eles são empregados desses caras. Quem banca as campanhas desses canalhas são esses empresários, entendeu? De um modo geral. Então, assim, eles estão ali para isso, eles não estão ali para trabalhar em prol do povo. O que eles querem fazer contra o povo é exatamente fazer o contrário do que está sendo pedido. O fim da escala 6x1. Então, eles estão querendo aprovar uma escala 7x0. Ao invés de trabalhar 44 horas, como é o que está sendo previsto ali no fim da escala 6x1, de 48 para 44, eles querem aumentar para 52 horas trabalhadas, ou seja, o trabalhador brasileiro não vai ter folga. Vai trabalhar direto, não vai ter folga. E a grande mídia apoia, sabe por quê? A matéria do UOL, que saiu aí ontem, diz que o seguinte... o Lula é um cara experiente, mas o Flávio Rachadinha é inovador. Roubar agora, ser corrupto, fazer coluio com bandido para arrecadar dinheiro, para ficar cada vez mais rico, agora é inovação? Isso é inovação? Para algumas pessoas né? Se a grande mídia está achando assim, é porque a grande mídia acha que isso que o cara fazer coluio com bandido, o cara roubar, o cara ser corrupto, é inovação, porque é o que o Flávio Rachadinha é, um ladrão, quanto mais, porque é só ver a história dele, isso nós podemos falar, porque é público e notório, o passado dele é um puleiro de pato, que me desculpa os patos, que é um pouquinho mais sujo que isso, mas enfim, a matéria do UOL diz isso, eles estão ali, eles apoiam o cara, porque eles gostariam muito que chegasse à presidência da República um canalha um pouco pior do que o pai do Rachadinha, do Rachadão, um pouco pior do que o Bozo, que agora está preso, numa mansão, mas pelo menos não está na rua aí fazendo merda, conversando merda. Mas é o que eles gostariam que acontecesse, porque eles gostariam muito que acontecesse no Brasil o que está acontecendo na Argentina. O trabalhador argentino, o cara trabalhar para o patrão pagar o aluguel dele por uma cesta básica, é o que está acontecendo. O povo passando fome, comendo casca de madeira, comendo carne de burro, carne de gato. É o que está acontecendo na Argentina, desculpem, deu engasgado aqui, porque a gente fica indignado, mas é o que eles querem que aconteça no Brasil, eles trabalham só para isso. E esses canalhas que estão fazendo isso, pessoal, contra o trabalhador brasileiro, contra você que colocou ele lá dentro, contra nós que colocamos essas desgraças lá dentro, eles estão fazendo isso. Trabalhando para ferrar o povo, empurrar a escala 6x1 até 2036. Quantos trabalhadores brasileiros em 2036 não estarão aqui? Tem muitos aí que estão prestes a se aposentar, talvez nem se aposentem, porque o pai do Rachadão fez aquela reforma na Previdência, que a pessoa até para se aposentar agora tem que trabalhar muito mais tempo. Fizeram aquela tramonha toda junto com o Paulo Guedes para lascar o trabalhador brasileiro. Como tem um vídeo do Paulo Guedes falando aí, entendeu? Colocamos uma bomba no bolso deles, entendeu? 2 anos sem aumento de nada. É o que eles vinham a público se vangloriar por causa disso. E infelizmente a grande mídia apoia esses caras, porque eles só estão falando agora, estão falando do Flávio Rachadinha, porque não teve outro jeito, tem que falar. E vai ser cada vez pior, porque cada dia virá mais à tona, mais sujeira em relação a esse povo, que até a casa que ele mora, com certeza tem ali a mão do Vocário, a grana do Vocário, como é que o irmão dele mora nos Estados Unidos, agora já arrumar um cara para ser dando... Enfim, eles ficam fazendo, empurrando com a barriga, e quanto eles mais mexem, mais fede, porque merda, quanto você mais mexe, mais fede, é o caso deles. Então, pessoal, temos que ter consciência. Olha, todos os direitos que o trabalhador brasileiro tem, veio 80% do governo do presidente Lula. Nós tivemos no Brasil até hoje 3 presidentes que foram considerados de esquerda, mas
80% dos direitos que o trabalhador brasileiro tem hoje, que o povo pobre brasileiro tem hoje, que a família brasileira pobre tem hoje, veio dos governos do presidente Lula. E ele quer fazer mais, e se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer mais. Só que é o seguinte, nós temos que trabalhar, porque o que eles podem fazer agora é tentar atrapalhar a reeleição do presidente Lula. E tenho certeza de uma coisa, a grande mídia vai contribuir para isso, a extrema-direita vai fazer um escarcéu para isso, mas nós, o povo brasileiro, somos nós que votamos. Quando eu falei daquele dos poderes, os poderes legalmente constituídos, poder judiciário, legislativo, executivo, e tem os outros poderes que eu falei aqui, de todos os sentidos, o poder financeiro, o poder do crime organizado, enfim, mas tem um sexto poder que somos nós, é o maior, é o poder do povo, porque somos nós que votamos. Nós que somos eleitores, nós que votamos, nós que colocamos essa desgraça dentro do poder. Então vamos fazer esse ano, ter um pouco de consciência. Eu sei que nós não vamos acertar 100%, mas vamos reeleger o presidente Lula no primeiro turno e vamos votar em candidatos a parlamentares, as pessoas que realmente nós pensamos aqui, vemos aqui pela história da pessoa, que ele pode não estar ali 100% com o presidente Lula, mas também não vai atrapalhar as benfeitorias que ele quiser fazer, o que ele quiser fazer em prol do trabalhador brasileiro, da família pobre brasileira, eles vão fazer. Eles não vão atrapalhar, pelo menos não vão atrapalhar. É o que nós temos que pensar, nós temos que votar assim e não reeleger essa coisa maldita que ali está, principalmente os caras da extrema-direita, que os partidos mais de extrema-direita que nós conhecemos é o PP e o PL, partido de ladrões, partido de larápio. Aí depois vem esse partido, o Partido Novo, agora tem esse aí, esse partido nazista do MBL. Esse é um partido puramente nazista. O cara é nazista, o cara ele é supremacista e não é nem tão branco assim. Mas ele se acha e ele é realmente nazista. E uma desgraça dessa ainda tem intenção de votos. Nós sabemos que tem, todos eles têm, mas temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque agora eles pegaram aqui no estado do Goiás, pegaram uma filha do Iris Rezende, que é um político foi um senhor político, foi um dos governadores, melhores governadores que o Goiás já teve. Agora tem uma filha dele chamando as pessoas para se filiar ao PL, entendeu? Até isso acontece, eles vão buscar, eles fazem o que puder, eles vão fazer um escarcéu para isso, mas nós, eleitores brasileiros, nós não vamos deixar. Vamos reeleger o presidente Lula no primeiro turno e vamos votar em candidatos que pelo menos ali não sejam de extrema direita, pelo menos isso. E que Deus nos abençoe, que essas eleições nós mostremos para essa coisa maldita que o que eles merecem é ser varridos para a lixeira da política brasileira, principalmente esses canalhas do PL, os nomes, as figurinhas carimbadas que nós conhecemos, igual o Nicole, o Gustavo Gay, esses Sóstenes, esses caras ligados a esses pastores canalhas, a esses estelionatários da fé. Não vamos votar em ninguém dessa coisa maldita, não vamos votar em ninguém dessa coisa maldita. Esses falsos pastores, estelionatários da fé, esses das vozes estridentes, esses canalhas que dizem que filho de pobre tem que vender picolé na garagem, que a filha do pobre, se for para a faculdade, vai se prostituir. Vamos varrer essas desgraças para a lixeira da política brasileira. Pensem nisso e vamos fazer o possível para que nós acertemos o máximo possível em nossas intenções de votar em pessoas que realmente queiram, vão ser colocados ali para que eles venham representar o povo como eles representam, porque esses canalhas que ali estão, o pior Congresso Nacional de todos os tempos, eles só representam os grandes ricos, os grandes empresários, os super ricos, os banqueiros, enfim, eles só representam isso, o povo brasileiro não.